endireitando as veredas e cada vez mais diminuindo. O que importa é que ele cresça, e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias, e nele a minha vida está. E eu caminho com a certeza de que ele virá. E é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Ano dos meus dias. Glória a Deus. Olá, irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Iniciando aqui para concluirmos a semana com a devocional 27 e 28, falando sobre o terceiro propósito de Deus para nossas vidas, que é o discipulado, a maturidade, o crescimento. Então, deixe seu comentário, seu bom dia, seu boa tarde, boa noite, não sei que hora que você vai ver o vídeo, né? Curte, compartilha, vai ficar gravado aí para que todos possam ter acesso e auxiliar. Esse louvor bonito, mas vamos dar o pause. São duas devocionais grandes. E aí essas devocionais do fim de semana, a gente interage menos, lê um pouquinho mais rápido, mas cumpre aqui, né, o papel, pega a informação. Importante a gente fazer. Das outras vezes eu não fazia a do fim de semana. Resolvi deixar gravado. Vamos deixar completinho aí. Quem sabe pode ajudar alguém. 27, 28. 27 é derrotando a tentação. 28, isso leva tempo. Vamos orar então, de direção de Deus, orientação, sabedoria e graça. E vamos à leitura. Senhor Deus, te louvamos e te agradecemos muito por tudo que tem realizado em nossa vida, ao longo já desses 27 dias, conclusão da quarta semana, que o Senhor tem nos orientado, falado conosco de maneira especial. Nós queremos ouvir a tua voz ainda mais nesse dia, nessas duas devocionais. Que o Senhor nos abençoe. Cada um que vai ter acesso a esse vídeo, esteja o coração aberto, seja ministrado pelo teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Vou mudar a tela, irmãos, vamos partir então para a leitura aqui do... Deixa eu separar aqui direitinho. Beleza, dia 27. Aí. Legal, vamos lá então. Derrotando a tentação. Fuja dos pensamentos impuros da mocidade e aproxime-se de qualquer coisa que o leve a querer fazer o bem. Lembre-se de que as tentações que surgem na vida de vocês não são diferentes das que os outros enfrentam. Deus é fiel. Ele impedirá que a tentação se torne tão forte que vocês não possam suportá-la. Quando forem tentados, ele lhes mostrará uma saída, de modo que vocês não venham a ser vencidos por ela. Falando ainda, né, da tentação como uma situação que você pode vencer e, é claro, fortalecer a sua vida com Deus, se tornando mais parecido com Jesus. Deixa eu ver aqui se está certinho. Tá gravando, tá certinho. Então vamos lá. Sempre há uma saída. A tentação às vezes pode parecer irresistível, impossível de reprimir, mas isso é uma mentira de Satanás. Deus prometeu jamais permitir que algo que venha de fora prevaleça sobre o que ele colocou dentro de você. Ele não deixará que você seja tentado além de suas forças. Entretanto, você também deve fazer sua parte, praticando 4 fundamentos bíblicos para derrotar a tentação. Então tá aí 4 fundamentos bíblicos para derrotar a tentação.
primeiro deles é redirecione a sua atenção. Pode parecer estranho, mas em parte alguma da Bíblia, de novo, começar de novo. Pode parecer estranho, mas em parte alguma da Bíblia você encontra instruções sobre como resistir à tentação. Somos orientados a resistir ao diabo, mas isso é muito diferente, como eu explicarei mais adiante. Em vez disso, somos aconselhados a redirecionar nossa atenção, pois resistir a um pensamento não produz o resultado pretendido. Isso só aumenta nossa concentração na coisa errada e fortalece a sedução. Deixe-me explicar. Toda vez que você tenta bloquear um pensamento, acaba implantando-o ainda mais fundo em sua memória. Resistindo, você na verdade o fortalece. Isso realmente ocorre com a tentação. Você não consegue derrotá-la combatendo a sensação que ela traz. Quanto mais você combate um sentimento, mais ele consome e controla. Você o fortalece cada vez que pensa nele. Como a tentação sempre começa com um pensamento, a maneira mais rápida de neutralizar seu fascínio é desviar a atenção para outra coisa. Então isso aqui, irmãos, é uma orientação simples e pode ajudar bastante, viu? Como a tentação sempre começa com um pensamento, a maneira mais rápida de neutralizar seu fascínio é desviar a atenção para outra coisa. Porque, irmãos, a maturidade, o ser semelhante a Cristo, a santificação, o discipulado, é você buscar meios de vencer o pecado. Né? Então, ele está dando orientações importantes aqui. Não combata o pensamento, apenas mude o canal de sua mente e concentre seu interesse em outra ideia, o canal da sua TV, ou o canal do seu celular, né? O aplicativo. Talvez só isso já é um grande passo para você vencer as tentações. Esse é o primeiro passo para derrotar a tentação. A batalha contra o pecado é ganha ou perdida na mente. Isso também é muito importante. Ó, tá vendo? Às vezes a gente pula o fim de semana e perde muita coisa boa, as devocionais do fim de semana. O que prende sua atenção também aprisiona você. Por isso, Jó declara: fiz um pacto com os meus olhos, jamais olhar com cobiça para uma jovem. Davi orou: não me deixes ficar pensando em coisas sem valor. Não sei onde está meu celular. Eu escutei. Ah, tá aqui. Desculpa, irmão, mesmo gravado, né? Até porque é gravado, mas eu não edito depois, nem sei fazer, e aí também haja tempo, né? Então, mesmo gravado, entra esses erros assim de gravação. Já se sentiu subitamente faminto depois de assistir a um anúncio de comida na televisão? Já ouviu alguém tossir e imediatamente sentiu vontade de limpar a garganta? Já presenciou alguém dando um grande bocejo e sentiu o impulso de bocejar? Você talvez esteja bocejando enquanto lê isso. É o poder da sugestão, movendo-nos naturalmente para onde dirigimos nossa atenção. Quanto mais você pensa a respeito de alguma coisa, com mais força ela se apodera de você. É por isso que ficar repetindo: preciso parar de comer tanto, de fumar, de me entregar ao desejo sexual ilícito, é uma estratégia contraproducente. Ela o mantém concentrado no que você não quer. É como anunciar: nunca vou fazer o que minha mãe fez. Dizendo isso, você está apenas se programando para repetir o que foi feito. As dietas, em geral, não são eficazes porque o mantém pensando em comida o tempo todo. É a garantia de que você estará sempre faminto. De igual modo, o orador que fica repetindo para si mesmo: não fique nervoso, está contribuindo para manter o nervosismo. Ele deveria concentrar os pensamentos em qualquer outra coisa, exceto nas sensações. Poderia concentrar-se em Deus, na importância do discurso ou nas necessidades de que irão ouvi-lo. A tentação começa capturando sua atenção, e o que prende a atenção desperta emoções. Estas, por sua vez, estimulam seu comportamento e você age de acordo com o que sente. Quanto mais você se concentra em não querer algo, com mais força isso o envolverá em sua teia. Ignorar a tentação é muito mais eficaz que combatê-la. Se a mente estiver focada em outra coisa, a tentação perde o domínio. Então, quando a tentação o chamar ao telefone, não discuta com ela, apenas desligue.
Às vezes isso significa sair fisicamente de uma situação tentadora. Trata-se de uma ocasião em que não é errado fugir. Levante-se, desligue o televisor, afaste-se do grupo que está fofocando. Saia do cinema no meio do filme. Para evitar o ferrão, afaste-se das abelhas. Faça o que for necessário para desviar a atenção e concentrá-la em algo legítimo. Da perspectiva espiritual, a mente é o órgão mais vulnerável. Para reduzir a tentação, mantenha-se ocupado com a palavra de Deus e com pensamentos bons. Você derrota os maus pensamentos pensando em algo melhor. É o princípio da substituição. Você vence o mal com o bem. Satanás não pode atrair sua atenção quando a sua mente está... De novo, Satanás não pode atrair sua atenção quando sua mente está preocupada com outra coisa. É por isso que a Bíblia insiste que mantenhamos a mente direcionada. Fixem os seus pensamentos em Jesus. Lembre-se de Jesus Cristo e encham a mente de vocês com tudo o que é bom e merece elogios. Isto é, tudo o que é verdadeiro, digno e correto, puro, agradável e decente. Se você realmente pretende derrotar a tentação, então deve controlar a mente e avaliar o que absorve da mídia. O homem mais sábio que já viveu advertia: tenha cuidado com o que você pensa, pois a vida é dirigida pelos pensamentos. Não permita que indignidades penetrem-lhe a mente por falta de critério. Seja seletivo, escolha cuidadosamente que pensar. Siga o exemplo de Paulo. Mantemos cativo todo pensamento e, dominando, fazemos com que ele obedeça a Cristo. Isso exige uma vida inteira de prática, mas com a ajuda do Espírito Santo você pode estabelecer sua forma de pensar. Segundo, revele sua luta a um amigo espiritual ou a um grupo de apoio. Não será necessário contar a todo mundo, mas você precisa pelo menos de uma pessoa com quem possa abertamente compartilhar sua luta. A Bíblia diz: é melhor ter um amigo que ficar sozinho. Se você cai, seu amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas se você cai sem ter um amigo por perto, está realmente em dificuldade. Deixe-me ser claro. Se você está perdendo a batalha contra um mau hábito, contra um vício ou uma tentação constante, está tolhido num ciclo repetitivo de intenção, fracasso, culpa, entenda que não irá se recuperar por conta própria. Você precisa da ajuda de outra pessoa, de outras pessoas. Algumas tentações são vencidas somente com o auxílio de alguém que ore por você, que o incentive e que o responsabilize por seus atos. Muito bom, né? Então a gente tem criado ambiente para isso aqui também na igreja. E encorajado. O plano de Deus para seu crescimento e libertação inclui outros cristãos. A comunhão honesta e verdadeira é o antídoto para a luta solitária contra os pecados que não dão trégua. Deus diz que essa é a única maneira de escapar. Confessem os seus pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros para que vocês sejam curados. Você realmente quer ser curado daquela tentação recorrente que o derrota continuamente? A solução de Deus é simples. Não a reprima, confesse. Não a oculte, revele. Expor os sentimentos é o início da cura. Esconder a dor só intensifica. Os problemas crescem na escuridão, tornando-se cada vez maiores, mas retrocedem quando expomos a luz da verdade. As enfermidades têm a medida dos segredos, então tire a máscara, pare de fingir ser perfeito e venha para a liberdade. Na Igreja Saddleback temos visto o impressionante poder desse princípio para destruir o domínio das tentações constantes e de vícios aparentemente incorrigíveis por meio do programa que desenvolvemos chamado Celebrando a Recuperação. É um processo bíblico de recuperação em 8 etapas baseados nas bem-aventuranças de Jesus e construindo em torno de pequenos grupos de apoio. Nos últimos 10 anos, mais de 5.000 pessoas foram libertas de todo tipo de hábitos obsessivos, danos emocionais e vícios. Hoje o programa é utilizado em milhares de igrejas. Recomendo enfaticamente a sua igreja. Satanás quer que você pense que seu pecado e sua tentação são exclusivos e que, por isso, deve mantê-los em segredo. A verdade é que estamos todos no mesmo barco. Todos combatemos as mesmas tentações e todos pecaram. Milhões de pessoas sentem o que você está sentindo e enfrentam as mesmas lutas que você está enfrentando.
O motivo pelo qual escondemos nossos pecados é o orgulho. Queremos que os outros pensem que temos tudo sob controle. A verdade é que qualquer assunto sobre o qual você não possa falar já está fora de controle. Problemas financeiros, casamento, crianças, pensamentos, sexualidade, hábitos secretos ou qualquer outra coisa. Se você pudesse resolvê-lo sozinho, já o teria feito, mas não pode. Nessa situação, decisões pessoais e força de vontade não são suficientes. Alguns problemas estão profundamente arraigados, tornando-se rotineiros e cresceram demais. Não há como solucioná-los por conta própria. Você precisa de um grupo de apoio ou de um parceiro que se sinta responsável por você, que o incentive e o apoie, que ore por você, que o ame incondicionalmente, que o mantenha na linha. Depois você pode fazer o mesmo por ele ou por eles. Sempre que alguém confia em mim dizendo, nunca contei isso a ninguém, fico entusiasmado com aquela pessoa, porque sei que ela está para experimentar um grande alívio e libertação. A válvula de pressão está para ser aberta e pela primeira vez se vislumbra uma esperança. Isso sempre acontece quando fazemos o que Deus nos manda fazer, quando admitimos a um amigo cristão e temente a Deus que temos um problema. Deixe-me fazer uma pergunta difícil. O que você finge não ser um problema em sua vida? De que assunto você tem medo de falar? Você não irá resolver esse problema sozinho. Sim, é humilhante admitir fraquezas perante as outras pessoas, mas é exatamente a falta de humildade que impede de melhorar. A Bíblia diz, Deus se opõe aos orgulhosos, mas favorece os humildes, portanto, humilhem-se diante de Deus. Resista ao diabo. Terceiro, depois de nos humilhar e nos submeter a Deus, somos orientados a desafiar o diabo. A parte final de Tiago 4,7 diz, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Não nos resignemos passivamente diante de seus ataques, devemos contra-atacar. O Novo Testamento descreve muitas vezes a vida cristã como uma batalha espiritual contra as forças do mal, utilizando termos... O Novo Testamento descreve muitas vezes a vida cristã como uma batalha espiritual contra as forças do mal, utilizando termos que aludem à guerra, como batalha, conquistar, lutar e superar. Os cristãos são muitas vezes comparados a soldados que atuam em territórios inimigos. Como podemos resistir ao diabo? Paulo explica, revistam-se da salvação como seu capacete e tomem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O primeiro passo é aceitar a salvação de Deus. Você não será capaz de dizer não ao diabo, ao menos que tenha dito sim a Cristo. Sem Cristo, não temos defesas contra o diabo, mas com o capacete da salvação, nossa mente é protegida por Deus. Lembre-se disso, se você é cristão, Satanás não pode obrigá-lo a fazer coisa alguma, pode apenas sugerir. O segundo passo é usar a palavra de Deus como arma contra Satanás. Jesus deu o exemplo como foi tentado no deserto. Sempre que Satanás apresentava uma tentação, Jesus reagia citando as Escrituras. Ele não discutia com Satanás, ele não disse, não estou com fome. Quando foi tentado a usar seu poder para suprir uma necessidade pessoal, ele simplesmente citou as Escrituras que havia memorizado. Devemos fazer o mesmo. Há poder na palavra de Deus e Satanás a teme. Jamais tente argumentar com o diabo, ele argumenta melhor que você, pois teve milhares de anos para praticar. Você não pode blefar com Satanás, nem o convencer com sua lógica, nem lhe impor sua opinião, mas pode usar a arma que o faz tremer, a verdade de Deus. É por isso que memorizar as Escrituras é absolutamente essencial para derrotar as tentações. Você poderá acessá-la rapidamente quando for tentado. Assim como Jesus, você terá a verdade guardada no coração, pronta para ser usada. Se você não sabe nenhum versículo bíblico de cor, sua arma está sem munição. Convido a memorizar um versículo por semana, até o fim de sua vida. Imagine como você ficará mais forte. Verdade, né? Imagine quantos versículos já saberíamos. E o quarto e último da devocional do dia 27 é:
esteja ciente de sua vulnerabilidade. Somos advertidos de nunca ficarmos arrogantes ou confiantes demais. Essa é a receita para o desastre. Jeremias declara: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Isso significa que somos bons em enganar a nós mesmos. Nas circunstâncias adequadas, qualquer um de nós é capaz de qualquer pecado. Não devemos jamais baixar a guarda e imaginar que somos imunes à tentação. Não se ponha por descuido em situações que atraiam tentações. Evite-as. Lembre-se de que é mais fácil manter-se fora das tentações que sair delas. A Bíblia diz: não sejam tão ingênuos e autoconfiantes. Vocês não são diferentes. Podem fracassar tão facilmente como qualquer um. Nada de confiar em vocês mesmos. Isso é inútil. Mantenham a confiança em Deus. Beleza? Então diz assim aqui o finalzinho, pensando sobre o meu propósito de vida. Tema para reflexão: sempre há uma saída. Deixa eu, pelo menos, mudar a tela aqui, né? Para dar uma quebrada. E também a gente parte aqui para 28, né? A gente grava num vídeo só as 2 devocionais do fim de semana. Se você quiser assistir depois, então você fica nesse marco aí, grava os minutos e fala: depois eu volto para pegar o vídeo nessa parte aí, certo? Então tá aqui, pensando sobre o meu propósito de vida, sempre há uma saída, um versículo para memorizar. Deus é fiel. Ele impedirá que a tentação se torne tão forte que vocês não possam suportá-la. Quando forem tentados, Ele lhes mostrará uma saída de modo que vocês não venham a ser vencidos por ela. Pergunta para meditar: o que posso pedir que seja? A quem posso pedir que seja meu parceiro espiritual para me ajudar em oração a derrotar uma tentação constante? Então, irmãos, os cursos fazem muito isso. Você pode falar com o líder do seu GCL, pode falar com o pastor, com o líder do ministério. De fato, o princípio, né, de oração, de auxílio, esses passos que ele deu aqui são muito, muito adequados para a gente sair desse ciclo e conseguir vencer de fato, viver santidade, discipulado, amadurecer, vencer o pecado. É importante demais, tá bom? Fechamos assim, então, o dia 27, já emendamos, então, no dia 28. Isso leva tempo, é o processo, né? O discipulado é o processo. Tudo na terra tem seu tempo próprio, seu momento apropriado. É o texto de Eclesiastes 3:1 e Filipenses 1:6 que diz: eu tenho a certeza de que Deus, que começou a boa obra em vocês, continuará ajudando a crescer em sua graça até quando sua tarefa em vocês estiver finalmente terminada. Aquele dia, quando Jesus Cristo voltar. Beleza? Mudamos então a tela para a gente voltar aqui para a leitura da devocional 28. Não existem atalhos para chegar à maturidade. Levam-se anos para chegarmos à idade adulta e é necessário toda uma estação para que um fruto cresça e amadureça. O mesmo se dá com o fruto do Espírito. O desenvolvimento do caráter cristão não pode ser apressado. O crescimento espiritual, assim como o físico, exige tempo. Quando você tenta proporcionar um amadurecimento mais rápido a um fruto, ele perde sabor. Nos Estados Unidos, os tomates são normalmente colhidos antes do amadurecimento, para evitar a deterioração durante o transporte até o varejista. Então, antes de serem vendidos, os tomates verdes são pulverizados com gás carbônico, que os torna vermelhos instantaneamente. Tomates pulverizados são comestíveis, mas não são para o sabor de um tomate devidamente amadurecido no pé. Enquanto nos preocupamos com a rapidez do nosso crescimento, Deus se preocupa em ver-nos crescer fortes. Precisamos crescer, né? Mais do que crescer rápido, precisamos crescer fortes. Deus vê a nossa vida desde a eternidade
e para a eternidade. Por isso, nunca está com pressa. Lane Adams, certa vez, comparou o processo de crescimento espiritual com a estratégia usada pelos aliados durante a Segunda Guerra Mundial na libertação das ilhas do Pacífico Sul. A primeira ação era preparar o terreno da ilha, enfraquecendo a resistência, lançando bombas dos navios contra os fortes ao longo da costa. A seguir, um pequeno grupo de fuzileiros desembarcava e estabelecia uma cabeça de praia, minúscula parte da ilha que podiam controlar. Depois que a cabeça da praia estava segura, começava um longo processo de libertação do restante da ilha. Pouco a pouco, com o tempo, toda a ilha ficaria sob controle dos aliados, mas sempre à custa de violentas batalhas. Adams estabelece a seguinte analogia. Antes de Cristo alcançar a nossa vida no momento da conversão, ele algumas vezes precisa preparar o terreno, permitindo assim a ocorrência de alguns problemas com os quais não podemos lidar. Embora algumas pessoas abram a vida para Cristo tão logo ele bata na porta, a maioria de nós resiste e fica na defensiva. A experiência mais comum antes da conversão é ouvir Jesus dizendo: "Eis que estou à porta e bombardeio." No instante em que você abre um espaço para Cristo, Deus estabelece uma cabeça de praia em sua vida. Você pode até imaginar que já entregou a vida inteiramente a Ele, mas a verdade é que há uma boa parte dela que você nem mesmo conhece. Só se pode entregar a Deus aquela parte que consegue compreender. Ótimo, uma vez que Cristo estabelece uma cabeça de praia, ele começa a campanha para conquistar mais e mais território, até que sua vida seja completamente dele. Uma analogia bem interessante, né, irmãos, para a gente entender como acontece essa obra de Jesus na nossa vida. Batalhas se seguirão, mas a vitória é certa. Temos a promessa de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Discipulado é o processo no qual se toma a forma de Cristo. A Bíblia diz a fim de que o corpo todo seja edificado até chegar o tempo em que a unidade da fé em comum e de conhecimento em comum do Filho de Deus alcancemos a verdadeira maturidade. Aquela medida de desenvolvimento implícita na expressão a plenitude de Cristo. Tornar-se semelhante a Cristo é seu destino, mas a jornada durará toda uma vida. Até aqui vimos que essa jornada envolve acreditar, pertencer e transformar-se, né? Que é adoração, comunhão e discipulado. Acreditar, pertencer e transformar-se. Deus deseja que você se torne cada dia mais parecido com Ele. Você começou a viver uma nova vida na qual está sendo feito de novo e se tornando como aquele que o criou. Hoje somos obcecados por rapidez, mas Deus se interessa mais pela resistência e pela constância. Preferimos o jeitinho, o atalho, a solução imediata. Queremos um sermão, um seminário, uma experiência que resolva instantaneamente todos os nossos problemas, que retire todas as nossas tentações, nos alivie o sofrimento. Mas a verdadeira maturidade jamais será resultado de uma única experiência, por mais contundente e emocionante que seja. Crescer é um processo gradual. Crescer é um processo gradual. A Bíblia diz: somos transfigurados como o Messias. E nossa vida se torna cada vez mais deslumbrante e bela à medida que Deus entra em nossa vida e nos tornamos como Ele. Por que demora tanto tempo? Embora Deus possa nos transformar instantaneamente, Ele optou por desenvolver cada um de nós vagarosamente. Jesus é cauteloso no desenvolvimento de seus discípulos. Assim como Jesus permitiu que os israelitas se apoderassem da terra prometida aos poucos, para que não fossem prejudicados, Ele prefere trabalhar progressivamente em nossa vida. Por que levamos tanto tempo para mudar e crescer? Há vários motivos. Nosso aprendizado é lento. É comum termos de repetir uma lição 40 ou 50 vezes até realmente assimilá-la.
Os problemas repetem-se periodicamente e pensamos, de novo não, já aprendi isso. Deus, porém, é quem de fato sabe o que precisamos. A história de Israel demonstra quão depressa nos esquecemos das lições que Deus nos ensina e a rapidez com que retomamos os velhos padrões de comportamento. Precisamos de reiteradas explicações. Temos muito a desaprender. Muitos procuram um psicólogo por causa de um problema pessoal ou relacionamento que levou anos para desenvolver e dizem: preciso que você resolva isso. Tenho 1 hora. Ingenuamente esperam receber uma solução instantânea para uma dificuldade arraigada há anos, como a maioria dos nossos problemas e todos os nossos hábitos ruins. Não se desenvolvem da noite para o dia. É impraticável imaginar que possam desaparecer num piscar de olhos. Não há pílula, oração ou teoria que desfaça instantaneamente os danos causados por um longo período. É necessário um trabalho comprometido para todas as remoções e substituições necessárias. A Bíblia chama isso despir-se do velho homem e revestir-se do novo homem. Embora tenha recebido uma natureza inteiramente nova no momento de conversão, você ainda preserva antigos hábitos, padrões e práticas que precisam ser eliminados e substituídos. Temos medo de humildemente encarar a verdade acerca de nós mesmos. Já destaquei que a verdade nos libertará, mas com frequência ela nos torna, antes de tudo, infelizes. O medo do que podemos descobrir se encararmos honestamente os defeitos de nosso caráter nos mantém no cárcere da negação. Somente depois de permitir que Deus resplandeça a luz de sua verdade sobre nossas faltas, nossos fracassos e traumas, é que podemos começar a trabalhar neles. É por isso que não podemos crescer sem uma postura humilde e receptiva ao ensino. Crescer é quase sempre doloroso e assustador. Não há crescimento sem mudanças. Não existem mudanças sem medo ou perdas, e não há perda sem dor. Toda mudança envolve algum tipo de perda. Você deve se livrar dos velhos hábitos para experimentar os novos. Tememos essas perdas, mesmo que nossos antigos costumes estejam fadados ao fracasso, pois com um par de sapatos usados eram os menos confortáveis e pessoais. É comum as pessoas destacarem sua identidade em torno dos defeitos. Elas dizem: é meu jeito de ser, eu sou desse jeito. A preocupação inconsciente é que, livres de um hábito, de uma dor ou de uma inibição, não sabem a quem irão se tornar. Esse medo pode certamente atrasar o crescimento. Hábitos levam tempo para desenvolver. Lembre-se de que seu caráter é a soma total de seus hábitos. Você não pode se dizer gentil a menos que seja habitualmente gentil. Isso é alguém que demonstre gentileza sem nem mesmo pensar nisso. Você não pode afirmar que é íntegro a menos que tenha o hábito de ser honesto. O marido fiel à mulher apenas na maior parte do tempo não é de modo nenhum fiel. Os hábitos definem o caráter. Só uma maneira de desenvolver os hábitos que resultam num caráter semelhante ao de Cristo, praticando, e isso leva tempo. Não existem hábitos instantâneos. Paulo exorta Timóteo: pratique essas coisas, dedique sua vida a elas, para que todos possam ver o seu progresso. Com o tempo, você fica bom em qualquer coisa que pratique. A repetição é a mãe do caráter e da habilidade. Os hábitos que constroem o caráter são, em geral, chamados disciplinas espirituais, que existem dezenas de ótimos livros que ensinam a aplicá-las. E imagino que o último... Nossa, tem coisa aberta ainda, viu? Não é mole, não. Vamos lá. Não se apresse, é tudo muito bom, né? Difícil a gente precisa voltar, assimilar, anotar, escrever, ler várias vezes. Eu já li, acho que 4ª vez que eu estou lendo esse livro, fazendo essas devocionais. E eu fico impressionado, né, com a quantidade de argumentos, de informações práticas que ele traz. Não se apresse. À medida que você cresce rumo à maturidade espiritual, pode cooperar com Deus nesse processo de várias maneiras. Creia que Deus está operando em sua vida mesmo quando você não sente. O crescimento espiritual às vezes é tedioso porque avança num passo de cada vez. Assim, espere uma melhora também progressiva. A Bíblia diz: tudo na terra tem seu tempo próprio, seu momento apropriado.
Na vida espiritual também existem estações e pode haver uma curta e intensa explosão de crescimento, seguida por um período de estabilidade e provações. E quanto aos problemas, hábitos e mágoas que você gostaria de eliminar milagrosamente, não há nada de errado em orar por um milagre, mas não fique decepcionado se a resposta for uma mudança gradual. Se a resposta for uma mudança gradual. Com o tempo, uma correnteza lenta e firme desgastará a mais dura rocha e transformará penhascos gigantes sem eixos, em seixos. Com o tempo, uma correnteza lenta e firme desgastará a mais dura rocha e transformará penhascos gigantes em seixos. Com o tempo, um pequeno broto pode se transformar numa sequoia gigante com mais de 100 metros de altura. Mantenha um registro das lições aprendidas. Não se trata de um diário dos acontecimentos, mas do registro daquilo que você aprendeu. Anote esclarecimentos e lições de vida que Deus lhe transmite a respeito dele, de você, da vida, dos relacionamentos, de tudo mais. Registre-os para que possa revisá-los e relembrá-los e transmiti-los para a próxima geração. A razão pela qual devemos reaprender as lições é que costumamos esquecê-las. Reler o diário espiritual regularmente pode lhe poupar muito sofrimento e desgosto. A Bíblia diz: é fundamental que nos apeguemos com firmeza ao que ouvimos para que não nos desviemos. Seja paciente com Deus e com você mesmo. Uma das frustrações da vida é que o cronograma de Deus raramente é igual ao nosso. Estamos quase sempre apressados, mas Deus não está. Talvez você sinta frustrado com o progresso aparentemente lento que está fazendo. Não se esqueça de que Deus nunca é apressado. Embora seja sempre pontual, Ele usará todo o seu tempo de vida a fim de prepará-lo para a função na eternidade. A Bíblia é cheia de exemplos em que Deus utiliza longos processos para desenvolver o caráter, especialmente dos líderes. Ele levou 80 anos para preparar Moisés, incluindo 40 no deserto. Por 14.600 dias Moisés ficou esperando e matutando. Será que está na hora? Mas Deus continuava dizendo: ainda não. Ao contrário do que anunciam os títulos de livros que fazem sucesso, não existem passos suaves para a maturidade, nem segredos da santidade instantânea. Quando Deus quer fazer um cogumelo, Ele o faz da noite para o dia, mas quando quer fazer um carvalho gigante, leva 100 anos. Grandes almas são desenvolvidas por meio de lutas, tempestades e períodos de sofrimento. Tenha paciência com o processo. Tiago aconselha: por isso não desistam facilmente. Essa perseverança os ajudará a amadurecer e a desenvolver plenamente o caráter de vocês. Não desanime. Quando Abacuque ficou deprimido por achar que Deus não estava agindo rápido o suficiente, Deus lhe respondeu: essas coisas que planejei, porém, não acontecerão imediatamente. Devagar, mas com determinação, certamente vai se aproximando o tempo em que a visão será cumprida. Se aparentemente está demorando muito, não se desespere, porque tudo vai acontecer mesmo. Seja paciente, o cumprimento dessa promessa certamente ocorrerá e não se atrasará. O atraso não é uma negativa de Deus. Lembre-se de quanto você já passou, não de quanto terá de passar. Você não está onde deseja estar, mas também não está onde costumava estar. Tempos atrás, alguns cristãos americanos usavam um broche com as letras PG, PGY e tal. Significava: por favor, seja paciente. Deus ainda não concluiu a obra em mim. Deus também ainda não conclui a obra em você. Então, siga em frente. Até mesmo a lesma alcançou a arca por perseverar. Muito bom, então. Muito ensinamento legal, né? Aqui é uma leitura dinâmica, mas isso é para você refletir aí, para pensar e repensar. E eu vou mudar a telinha, então, para a gente terminar. Glória a Deus. Foi bem rápida, né, a live, mas, como eu disse, né, mais para a gente fechar aqui. Pensando sobre o meu propósito de vida, tema para reflexão: não existem atalhos para chegar à maturidade. Versículo para memorizar:
Deus começou a fazer uma boa obra em vocês e tenho certeza de que Ele a continuará até que seja concluída, quando Jesus Cristo voltar outra vez. Pergunta para meditar: em que área de meu crescimento espiritual preciso ser mais paciente e persistente? Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Fechando aí a 4ª semana, 3º propósito. A gente vai falar agora de serviço e missão. Mas esse propósito, a gente está errando muito em santidade, em discipulado, está com uma mente muito distante, então a gente precisa vencer o pecado, amadurecer, avançar à semelhança de Cristo. Senhor Deus, louvado seja o teu nome, Pai, por cada um que tem se disposto a esse momento de campanha, de busca e de melhorar a vida contigo. Nos ajude a crescer, a amadurecer, a entender melhor a atuação, teu Espírito Santo. Nos ajude a chegar ao fim, entendendo mais da tua vontade sobre nossas vidas. Tenha um fim de semana abençoado, um domingo abençoado na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. E se Deus permitir, segundo estaremos aqui então para o dia 29 da nossa devocional. Terminar com louvor? Vamos continuar com esse, né, do início. Aí. Glória a Deus, então. Deus abençoe, irmão. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, e Ele virá, soberano em poder, Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, soberano, soberano em poder. Ele virá, e o governo está nele.